Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar mais uma live, agora com o auditor, o Wendel Fialho Neto. A gente vai dividir um pouquinho do conhecimento que ele tem para os nossos alunos, para todos que estão aqui no canal, tá bom? Eu vou adicionar o professor. Oi, Olá, Wendel, tudo tudo bem? bem, Consegue me ouvir? professor? Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Está me ouvindo? Consigo, agora eu consigo. Estava Ah, falhando um pouco, mas agora eu estou ouvindo. e a gente também está lhe escutando muito bem. Tudo bem? Deixa eu aumentar aqui o áudio. Tudo ok, né? Tá ótimo. Deixa eu só ajustar aqui também. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da UNAMA. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Eu queria já deixar um agradecimento para a professora Ivana Drago, a nossa diretora, que possibilitou esse momento, e toda a equipe da DOL, né? A Adriana, a Priscila, a Vanessa e a Rafaela, que puderam, fizeram de tudo para que esse momento ocorra da melhor maneira possível. E o curso de contabilidade agradece muito a sua presença. E para quem não sabe, o Wendel, ele é contador, né, bacharel em contabilidade e auditor interno do Banco da Amazônia. E ele vai dividir o vasto conhecimento que ele tem e nesse tempo de experiência e, enfim, ele vai falar um pouquinho sobre auditoria, ética e técnicas, né? Então, Wendel, eu deixo aberto para você. É, Quem que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar no canalzinho, tá? Tem um espaço para perguntas. Vocês podem colocar e a gente vai, conforme ele for falando, a gente vai tentando tirar todas as dúvidas, tá bom? Fique à vontade. Muito obrigada novamente. Tá ótimo. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É uma satisfação te conhecer, Fernanda. Tive a oportunidade de interagir com a Adriana, né, a Adriana Reis, mas eu quero aqui agradecer de antemão a toda a equipe da Unamananindeua, porque é uma satisfação. Eu gosto muito de falar sobre esses temas, então poder falar sobre esses temas como universidade daqui da região é fantástico, né? Eu sou natural de Santarém do Pará, então cidade praiana, maravilhosa, quem não conhece está perdendo. Inclusive essa semana foi aniversário de Santarém, parabéns lá para minha cidade. Mas já moro aqui em Belém desde 2011, então eu já sei falar égua, pai d'égua, legal, entendeu? Porque para lá não é tão comum alguns termos como aqui, né? Então já sei soltar um égua, legal. Então, como você falou, eu sou formado em ciências contábeis, atualmente estou fazendo mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação lá pelo IFPA. Trabalho como auditor interno do Banco da Amazônia desde 2012, tá? E sou um estudioso, um apaixonado por temas relacionados à auditoria, governança, controles internos, gestão de riscos, compliance e tudo que circunda esse mundo, né? Um dos meus maiores orgulhos é o Instagram, e o Instagram Somos Auditores, pelo qual estou falando agora, e diversas iniciativas nas redes sociais que tem essa denominação Somos Auditores. Então, quem não conhece ainda, aproveite essa oportunidade, porque a gente fala muito sobre esses temas de uma forma simples e com uma outra visão que não está nos livros, entendeu? Então, são temas assim que às vezes são tanto quanto complexos quando a gente começa a ler um livro, mas a gente usa as redes sociais para simplificar as coisas, para conectar pessoas com as pessoas lá do mundo inteiro, de Moçambique, Angola, Portugal, França, que interagem conosco. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar. Inicialmente, a gente vai falar sobre ética. Primeiro, contextualizar um pouco, pessoal. Antes, né, esse debate ético ele era algo que fazia parte da vida de filósofos, de estudiosos, né? E de alguma maneira foi entrando em algumas profissões que lidam com informações sensíveis, como os médicos, os advogados, mas isso mudou, né? A gente percebe que o debate ético ele entrou de vez nas profissões, então a gente ouve muito falar sobre compliance, sobre integridade,
E isso é algo que se tornou muito comum na sociedade, especialmente aqui no Brasil, depois dos últimos escândalos que a gente vivenciou aí na mídia. Mas isso é bom, isso é muito bom, porque hoje a gente ouve as pessoas falar, debater. E eu acredito que ética no papel, ela não serve. Se a gente não estiver debatendo, como essa iniciativa de vocês, que eu acho fantástica, né? A gente não consegue avançar em relação a esses temas. Assim. Então, quem nunca ouviu alguém falar, olha, fulano é antiético, então o que você fez não foi ético, ou algo assim. Sempre as pessoas estão manifestando a sua indignação em relação ao comportamento do outro, né? Só que é aquela questão, né? O dedo que aponta para o outro, a gente às vezes não enxerga esse aqui, né? Então, o único ser que a gente consegue controlar somos nós mesmos. Então, assim, é algo que entrou na sociedade e de forma bem simples eu costumo dizer que ética é o zelo pela convivência, de maneira bem simples mesmo, né? Eu acho que dá para entender. Toda vez que você vive em comunidade, você precisa ter um zelo por essa convivência. Então, esse conjunto de cuidados a gente chama de ética, né? Então, o que acontece? A ética é um ramo da filosofia, então exige que a gente pense muito sobre esse assunto, que a gente raciocine, que é algo que é inacabado totalmente, algo que tem evoluído, como eu falei. Mas o grande detalhe é que a questão ética ela não é mundial, não tem um parâmetro ético para dizer assim, olha, todas as carreiras, se todas as carreiras vão seguir essa cartilha aqui, vocês vão conseguir ser éticos. E ela também não é individual. Então, ela é de um grupo específico. Então, por isso que a gente tem códigos de ética do advogado, do contador, do auditor, da organização, porque a gente tem esse parâmetro nivelado por aquele conjunto ali de pessoas. Então, assim, quando a gente fala disso, o grande segredo, na minha concepção, é equilibrar o meu interesse, o seu interesse com o bem comum, com o interesse coletivo, que é um tanto quanto difícil, né? A gente é muito competitivo, a gente nasce com diretrizes de competição, de jogo, de ser o melhor, e para a gente ser ético, a gente precisa abrir mão, às vezes, do nosso interesse e do interesse do outro. Então, esse equilíbrio, ele é muito mais fácil quando a gente tem um ambiente em que há afeto, tipo um ambiente familiar. É muito mais fácil ser ético no ambiente familiar, com um amigo, com uma pessoa que a gente tem um laço afetivo. Quando a gente leva isso para o âmbito profissional, que a gente já não tem todos esses laços, aí a coisa começa a ganhar entrar para um outro patamar, né? Como o mundo gira muito rápido, a gente está vivendo um ritmo cada vez mais frenético, né? Nós somos cada vez mais exigidos em relação a isso. Nas empresas, os dilemas éticos eles são bem maiores, né? É claro que eu gosto muito de falar isso. A ética ela é um exercício que ele surgiu justamente porque a gente tem um livre-arbítrio. Então, tem tudo a ver com liberdade. Então, a gente tem a liberdade de tomar nossas escolhas, né? Então, quando a gente está na nossa profissão, a gente está o tempo inteiro fazendo escolhas, assim como na vida de forma geral. E ao fazer essa escolha entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, a gente acaba se deparando com esse contexto, né? Com essa questão, precisando exercitar a questão do comportamento ético. Então, olha só, a gente vive em organizações que, de certa forma, em sua maioria, tem um aspecto muito rígido ainda, né? A gente ainda tem uma organização que está estruturada, né, de uma forma da época da Revolução Industrial ainda, aquela hierarquização rígida, a questão da autoridade, do chefe que manda, o comando, controle, né? Então você não faz muita escolha, então de certa forma você não precisa exercitar tanto, de alguma forma você tem todo o passo a passo definido. Olha, se você fizer isso, se você cumprir a cartilha, se você seguir esse passo, você está fazendo tudo que a empresa espera de você. Só que esse mundo ele está em transição e a pandemia ela acelerou isso, né? A gente hoje ouve muito falar sobre as startups, sobre o Vale do Silício, a forma como essas empresas se organizam e lá o grau de autonomia que é dado às pessoas é muito grande. Então, isso exige dessas pessoas um alto grau de comportamento ético, né? Por quê? Porque se tem muita liberdade. Se eu te dou liberdade, isso vem com responsabilidade e você não consegue exercer essa liberdade sem um comportamento ético. Então, nesse contexto,
a gente fala que o desafio do profissional do hoje e do futuro é ser ético, ser humano e ser digital, né? Tem muita gente que só se preocupa em ser digital. Eu quero aprender a programar, eu quero aprender novas tecnologias, blockchain, internet das coisas, eu quero fazer analytics, eu quero mineração de dados. Então, assim, a gente quer aprender muito a parte técnica, mas quando a gente precisa aprender a ser um pouco mais humano, a questão da ética, a gente tem os nossos valores, a gente tem o nosso comportamento que a gente traz de casa, traz da nossa formação, mas a gente não gosta muito de falar desse assunto normalmente, né? Então, o que acontece? Quando a gente traz para a profissão, para a auditoria, eu converso com muitos colegas aí do Brasil inteiro, mas ser auditor é muito difícil, é muita exigência. Tem que falar bem, tem que escrever bem, tem que ser ético, íntegro, tem que ser bom marido, bom pai, bom filho, bom cidadão, tem que ter um E o pior, relacionamento interpessoal ótimo. tem que saber todos os Né? A CPCs gente é de muito exigido. tem que saber todos os CPCs. Muito bem, né? Pode continuar. Eu costumo dizer que com tudo que se exige da gente, era pra gente ser, não era para ser auditor, era para ser auditor. Lembra do herói lá do. A gente é meio auditor, né? A gente é esperado da gente muita coisa. E aí, Bárbara, me permita eu usar você como exemplo. Eu procuro sempre explicar, né, para os meus colegas e procuro refletir sobre isso também da seguinte maneira. Imagine você, Bárbara, que você vai passar por auditoria, né? Vou fazer uma auditoria lá na sua casa. Então, eu chego lá com você. Você já sabe, você entendeu que vai ter um processo de auditoria lá. Eu digo, olha, Bárbara, é o seguinte, me diz aí quais são os teus objetivos. Aí você diz, olha, Wendel, eu quero emagrecer, quero perder 20 quilos e quero ser rica. Aí eu digo, muito bem. Quais as estratégias que você traçou para isso? Aí a Bárbara me fala, bom, eu vou fazer exercício todo dia, vou fazer uma dieta e eu vou fazer a minha poupança, vou fazer meus investimentos e eu vou conseguir atingir esses objetivos. Aí eu digo assim, Bárbara, me passa os teus extratos bancários. Posso falar com o teu marido, com a tua mãe, com a tua filha, com a tua irmã? Eu quero entender um pouco mais o contexto de como as coisas acontecem. Você pode me passar o teu cardápio dos últimos 12 meses? Você pode me passar todas as suas contas que você pagou ao longo dos últimos meses? De certa forma, você vai começando a se sentir um pouco invadida, né? E aí, é dessa forma que as coisas acontecem nas organizações. Nós, auditores, a gente pega as informações mais sensíveis de uma organização. A gente faz trabalhos em demonstrações contábeis, em fluxo de caixa, em processos que são indispensáveis. A gente mexe com projetos que são muito importantes para a organização. A gente lida com clientes de todos os tamanhos. E, às vezes, tudo que o cliente tem é aquela empresa. E a gente entra, né, na vida das pessoas dessa forma. Então, imagine que, só na reflexão, eu imagino que já foi um pouco incômodo para você. Agora, imagine como é isso no dia a dia, né? Então, é por isso que a gente é tão exigido, porque a gente trabalha com confiança. E essa confiança, ela exige elevados padrões éticos, né? A gente não consegue trilhar esse caminho se a gente não tem credibilidade, se a gente não tem respeito, se as pessoas não confiam no nosso trabalho. E quando a gente fala disso, né, a auditoria, de maneira geral, ela tem algumas bases estabelecidas para a questão ética, né? Então, vou falar um pouco dessas bases aqui. Não vai dar para explorar muito, daqui a pouco a gente vai falar sobre técnica. Mas o que é importante, né? A gente saber que todo auditor precisa ter integridade. E a integridade, ela é um pouco disso que eu falei. É você ter coerência entre o que você fala, entre o que você faz, entre quem você é e quem você precisa ser enquanto auditor. Então, você precisa ter respeito, credibilidade e confiança onde quer que você vá. Porque ser auditor é um estilo de vida, né? Então, quando você entra, você passa a carregar tudo aquilo, inclusive para a vida pessoal, né? E hoje, com a pandemia, a gente percebe que está difícil separar cada vez mais a vida pessoal. Por exemplo, hoje eu estou convidando vocês aqui para dentro da minha casa, né? Para a gente falar sobre isso. Então, está cada vez mais difícil separar o lado profissional do lado pessoal de outros aspectos, né? Então, o que acontece? A integridade é o pilar número 1. O pilar número 2, né,
comportamento ético na profissão da auditoria é a questão da competência. Você nunca deve fazer um trabalho se você não tiver competência para tal, né? Então, se você não tem competência, tem algumas salvaguardas. Você pode chamar um especialista, você pode fazer um treinamento ou comunicar para o teu chefe ou para o teu cliente que você não tem condições de fazer aquele trabalho, mas você jamais pode fazer um trabalho sem ter o conhecimento necessário para aquilo. E como eu já falei inicialmente, esse conhecimento ele não é mais só técnico, tá? Hoje a gente é muito exigido pelo nosso comportamento, nossas competências comportamentais, as soft skills, e isso é extremamente relevante, porque quando a máquina, né, quando as tecnologias emergentes começarem a fazer os trabalhos repetitivos de auditoria, o que nós vamos fazer se a gente não souber ser um gestor de conflitos, se a gente não souber interagir com as pessoas, se a gente não souber ser um agente de transformação, um gestor de problemas, se a gente não conseguir trabalhar aspectos que muitas vezes a gente vai deixando de lado, a gente se esconde muito na análise e no reporte, né? Só que isso é facilmente automatizado, tá? Então a gente precisa repensar a forma como a gente conduz a profissão. Então esse segundo pilar da competência é muito importante e a gente precisa olhar ele por vários ângulos, não somente pelo olhar técnico, tá? O outro pilar é a questão da objetividade. Então, o que acontece? Isso é algo indispensável para que a gente consiga ter um comportamento ético na profissão. E o que é a objetividade? É você trabalhar, você emitir uma opinião sem que o seu interesse, lembra que a gente falou de interesse ainda agora, sem que o seu interesse interfira nessa opinião e sem que o interesse dos outros interfiram naquilo. Então, quando o auditor escreve, quando o auditor fala dentro de um trabalho, ele precisa sacudir os interesses dele, deixar de lado e não deixar ninguém interferir nessa opinião. Quando você deixa, você está ferindo o código de ética do auditor, você está ferindo a profissão, você está ferindo o seu cliente, entendeu? Você não está levando a informação confiável, consistente como deveria. E, por último, assim, o último pilar é a questão da confidencialidade, tá? A gente, como eu falei, eu ia conversar com todos os familiares da Bárbara, eu ia coletar informações importantes, todos os extratos bancários, todas as informações de dieta que ela comeu, que ela deixou de comer, quando ela quebrou a dieta, ou seja, a gente lida com informações muito sensíveis e a gente não tem que ter o respeito à confidencialidade. A informação é só para fazer o trabalho e nada mais. Você não pode ficar falando no elevador, você não pode falar na hora do almoço, lá no meio de todo mundo. Poxa, a Bárbara, rapaz, a Bárbara não... Ela, olha só, ela come isso, ela come aquilo, olha, meu Deus, ela é uma descontrolada financeiramente, comprou 10 sapatos esse mês. Então, a mesma coisa nas empresas. Eu gosto de fazer sempre uma relação com a vida pessoal, né? Porque traz as coisas com um grau de simplicidade, né? É uma coisa que eu gosto de fazer porque eu não gosto daquela visão tradicional de auditoria. Então, eu sou muito polêmico em relação a isso. Eu gosto sempre de trazer uma linguagem que as pessoas consigam entender. Porque se a gente não consegue ensinar as coisas para o empresário, não consegue conversar com o empresário, se a gente não entende do negócio, se a gente não consegue conversar com as pessoas e transmitir isso, é muito complicado. Olha o risco inerente, olha o risco, olha o grau, os controles internos, aí o cara fica te olhando assim. Tu não consegue conscientizar se tu não alcança a linguagem das pessoas com as quais você precisa se relacionar, né? Então, a confidencialidade, e a gente acaba entrando em outros aspectos. É a confidencialidade do que está aqui dentro, é a confidencialidade do que está físico, é a confidencialidade digital, que hoje é muito importante. Olha a LGPD aí, né, para proteger as informações das pessoas, para dizer para elas o que a gente está fazendo com as informações delas. Então, observa o nível de importância. Essas bases, elas nunca vão mudar. A auditoria ela vai mudar, mas essas bases do comportamento ético, dificilmente elas vão mudar. É claro que o código de ética do profissional contábil, ele traz outras coisas. Eu gosto muito de ressaltar esses quatro, mas tem a questão do julgamento profissional, tem a questão do zelo profissional, que é muito importante também, tem a questão do comportamento profissional,
tem a questão da conformidade com as normas, tem a questão do ceticismo. Tudo isso nos ajuda a ter um comportamento ético na profissão. O que acontece quando eu falo de ceticismo? Eu não consigo esquecer do William Deming. Ele fala, né, que em Deus acreditamos, todas as demais coisas precisam de evidência. Então, o auditor ele é muito assim, qual é a evidência disso? Qual é a evidência daquilo? Mas é porque faz parte da nossa profissão. Assim. Dando continuidade agora, eu gosto de fazer 2 bons exercícios, sabe? Porque não é fácil falar de ética, não é fácil viver de forma ética, não é simples também. Ah, não, eu sou íntegro. Nós somos humanos. Nós não somos íntegros, nós somos humanos. Somos passíveis de errar, somos passíveis de ter dúvidas. Então, por isso que o debate é importante. Tem dúvida, pergunta. Não sabe se o que você vai fazer é certo? Fala com o chefe. Pô, chefe, eu estou em dúvida. O que é que eu faço? Fala com um amigo, fala com um colega de trabalho, fala com um professor, debate o assunto. Não deixa só aqui na tua cabeça, você vai levar o problema para tua cama e ainda vai tomar uma decisão que talvez depois tenha consequências. Então, assim, 2 dicas boas para isso antes de fazer qualquer coisa, é interessante que você avalie primeiro se você vai precisar esconder isso de alguém. Toda vez que você vai fazer algo que você pensa assim, eu vou ter que esconder isso de alguém, cuidado. Isso é um sinal de alerta de que tenham alguma coisa errada aí. Talvez o comportamento que você vai tomar não seja um comportamento ético. O segundo exercício, que eu também acho muito interessante, até porque eu faço a autoavaliação, a minha autoavaliação, né? Você vai fazer algo, avalie se o que você vai fazer vai deixar sua mãezinha decepcionada ou não. Vai deixar alguém que você ama muito decepcionado ou não. O que você acha, Bárbara? Olha, na dúvida, não faz. Se eu vou ficar com vergonha da minha mãezinha, é melhor não fazer, né? É Escutou? verdade. Escutou? Então, eu acho interessante esse exercício, né? É interessante falar de todas as bases da profissão, mas às vezes coisas simples assim nos ajudam, entendeu? A tomar uma decisão boa. Porque o problema, a crise ética, né? A crise de valores que a gente vive, especialmente no Brasil, ela é muito grande. Então, e isso é complicado, porque a gente vê lideranças, né, do país, às vezes, tomando uma atitude que não é a melhor atitude. E aí eu faço um alerta aqui, né? Em qualquer grupo, há pessoas que têm um comportamento antiético. Isso é normal, em toda profissão, às vezes, entre advogados, entre contadores, entre universitários, entre professores, em qualquer lugar, sempre vai ter alguém que, infelizmente, vai ter um comportamento fora do padrão ético, né? E o grande problema, o grande alerta que eu faço é quando essas pessoas alcançam uma liderança dentro da organização ou dentro da profissão, tipo, não é legal você ter o presidente da OAB ou o presidente do Conselho de Contabilidade, uma pessoa que a gente sabe que as atitudes dela não são aderentes ao código de ética, ou a um presidente de um banco, ou o teu chefe, ou a um reitor de uma universidade. Pô, cara, esse cara é o reitor. Então, que exemplo essa pessoa vai dar, né? Então, isso é muito crítico. Quando a gente tem os nossos cargos de liderança, um presidente, um governador, um deputado, que não tem o seu comportamento pautado em elevados padrões éticos, a gente tem um problema social, um problema que tem reflexo em todo um conjunto de pessoas. E como a gente faz para melhorar isso? Assim, só para finalizar a questão do debate ético, que eu estou preocupado com o tempo aqui, mas como é que a gente faz para melhorar? Primeiro, a gente pode fazer uma live para melhorar. Eu acho que vocês estão fazendo, eu acho que faz parte desse processo, né? Eu acho que é importante quem está acompanhando a gente aqui. Eu acho que é indispensável a gente fazer as reflexões, a gente conversar, a gente debater o assunto. Então, tirar as diretrizes do papel, porque o código de ética não garante que todo mundo na profissão está cumprindo, assim como o código de ética não garante que todo mundo na UNAMA está cumprindo aquele código de ética. Então, o que a gente vai fazer? A gente não tem como controlar as pessoas, a gente não tem como controlar tudo, né? A pandemia ela nos mostrou que a gente não tem o controle sobre as coisas. E essa vulnerabilidade são as escolhas que a gente precisa fazer, os critérios que a gente precisa usar que nos tornam humanos e que nos tornam livres. É esse livre-arbítrio. Então, o que eu recomendo? Então, tire as diretrizes éticas do papel, promova estudos, palestras, reuniões, seminários, debates sobre o assunto. A gente precisa refletir sobre o que as organizações e as profissões esperam da conduta da gente, né?
poder promover esse alinhamento. Às vezes eu leio, né, o código de ética da empresa em que eu trabalho ou da profissão e eu fico, às vezes, precisando alinhar os meus princípios, os meus valores com o que é esperado de mim, porque nem sempre isso bate, entendeu? Por fim, em relação ainda à questão ética, eu trago de novo aquilo que eu falei antes. A gente precisa descobrir o poder do autoconhecimento para uma vida ética. Se você não se conhece, você vai acabar cometendo deslizes aí, uma hora ou outra, entendeu? Então, o autoconhecimento, a autointeligência, a autogestão, tudo aquilo que lhe faz refletir sobre o que você é, sobre as suas emoções, lhe ajuda muito a ter um comportamento ético. Então, são essas era isso que eu tinha para falar sobre a questão ética. Se alguém tiver uma pergunta aí específica, estou preparado para passar para outro assunto. Já viu que eu falo? Se você deixar, vai até... Mas é bom, porque assim a gente absorve mais conhecimento. Isso é muito bom. É bom essa fala. É interessante, até aqui o responsável pela equipe, Somos Auditores, colocou como a gente não pode, às vezes, se prender muito a códigos de ética. Ele é um guia, mas a integridade, a confidencialidade, os fatores extracódigos, eles são muito importantes. E você pautou isso muito bem. E realmente a gente está numa nova era e a pandemia antecipou muitas coisas. Então, hoje, mais do que nunca, a gente talvez tenha que ler o código, ele é importante, com certeza, mas a gente precisa olhar além. Então, ter um perfil. Isso eu acho que você expôs isso de uma maneira perfeita. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, do professor Ailton Pinheiro. O que acaba lhes levando a realizar gastos absurdos? Acho que não é uma pergunta, é uma colocação. Tem muitos comentários legais que depois a gente vai ler com calma. Então, vamos passar para o segundo momento para você falar um pouquinho das técnicas? Vamos sim, vamos começar então. A gente tem uns 30 minutinhos? Temos, depois a gente abre outra. E falar nisso, quem comentou aí foi minha parceira de Somos Auditores, viu? Quando vocês olharem aí essa logomarca aqui, olha, ela é a comunidade que a gente trabalha. Eu trabalho em cooperação com a Gêmea, né? E a gente é apaixonado por conhecimento, a gente tem um carinho muito grande por conhecimento. E quando a gente ouve falar em auditoria, a auditoria ela é uma profissão que ela está, assim como contabilidade, os contadores, a gente está sempre na berlinda, né? Olha, a automação ela vai acabar com a profissão do contador, com a profissão do auditor. E a gente, né, lá no Somos Auditores, a gente acredita que a gente consegue promover as mudanças que a profissão precisa. Então, a gente se conecta com profissionais do país inteiro. A nossa comunidade já tem mais de 10 mil pessoas conectadas lá no Instagram. E tem pessoas de fora do país também. A gente está no LinkedIn, no Instagram. Então, porque a gente acredita muito nisso, né? Por que eu estou falando isso? Justamente para entrar na questão das técnicas. A gente vive a quarta revolução industrial, né? E os dados eles tornaram-se o novo petróleo do mundo, né? Então a gente trabalha com o quê? Com dados, com informações, a gente trabalha com conhecimento. Então como é que o contador vai sumir do mundo? A gente vai ter que ser muito incompetente para perder a vaga, viu? Costumo brincar, digo, não é possível, porque a gente lida com informações sensíveis, com coisa importante. Então, a gente é importante. Agora, você não pode ser um contador de imposto apenas, o contador do salário mínimo, entendeu? O contador que não vai ao cliente, não diz, olha, a sua gestão de estoque pode ser melhorada, o seu fluxo de caixa ele pode ser melhorado, as suas receitas elas não estão compatíveis. Se você fizer esse investimento, você vai quebrar a empresa. Então, por que a gente não faz? A gente estudou, a gente se preparou para fazer isso, entendeu? Então, a gente vive hoje a quarta revolução industrial. Passamos pela mecanização na primeira revolução industrial, depois a questão da produção em massa, né? O padrão. Lembra que eu falei como as organizações... Tem organização que ainda está lá na segunda revolução industrial, a produção em massa ainda, né?
depois pela terceira, a questão da automação dos processos, né? A questão das máquinas mais inteligentes, de certa forma. Só que hoje, o foco está no conhecimento, está nos dados e nas informações. E as nossas técnicas, elas precisam evoluir para isso, sabe? Se você não entende de dados, seu futuro na auditoria ele é muito incerto. Se você não entende de pessoas, certamente você não vai ser auditor no futuro. Os procedimentos operacionais e repetitivos, eles vão ser facilmente automatizados. E o auditor ele vai precisar saber ler, estudar e trabalhar os dados. Então, todas as nossas técnicas, elas vão evoluir para isso, para poder a gente trabalhar melhor os dados e fornecer insights, informações relevantes para quem recebe o nosso trabalho. Eu posso até incluir a perguntinha da Luísa, que ela pergunta assim, é possível fazer auditoria nessa época de pandemia? Como? Eu acho que cabe bem para a sua fala agora, se quiser complementar mais alguma coisa. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer do jeito antigo, viu, Luísa? Mas, na verdade, esse é o momento em que mais se precisa do auditor, né? Então, se a sua empresa está em home office, os riscos mudaram. Então, tudo aquilo que você planejou, né, já não é mais assim. Então, imagine, se você tem uma relação com um empreendedor, com um empregado, aliás, com um empregador, com um empreendedor, e você fez o tempo inteiro auditoria de papel e as informações não estão digitalizadas, realmente você não vai ter como fazer auditoria, porque a gente não conseguiu avançar nisso. Mas é o momento que mais o empreendedor precisa de quê? Você diga para ele como está o fluxo de caixa, como trabalhar isso, como é que está essa questão dos pagamentos, a questão da informalidade provavelmente vai aumentar, assim como nas empresas as licitações, os procedimentos que... Então, é o momento que o auditor precisa trabalhar. É claro que com bom senso, é claro que a vida da empresa, a vida do empresário, a vida do cliente de auditoria, assim como a saúde da empresa, a saúde das pessoas, ela está acima de um processo de auditoria. A gente precisa saber conduzir para que a gente consiga trabalhar esses riscos, né, que agora já não são mais aqueles mesmos riscos que a gente trabalhava, houve uma mudança significativa e consiga dar a resposta que os nossos clientes precisam. Vocês não vão me ouvir falar em auditado, porque eu odeio a palavra auditado, tá? Isso é coisa arcaica, tá? Auditor não fala auditado, é cliente de auditoria, é parte responsável, é empresário, é gestor, entendeu? Isso daí, ó, sofrer auditoria também, ninguém venha falar isso para mim, ninguém sofre auditoria, isso aí é muito do passado, entendeu? Então, então é assim, eu não sei se eu consegui responder, Luísa, mas eu estou em home office, estou tendo que adaptar as técnicas que a gente aplica, né? Por exemplo, como é que a gente vai fazer uma inspeção física nesse momento? É muito complicado, a gente precisa procurar técnicas que sejam compatíveis com esse momento, entendeu? E formas de trabalho que sejam compatíveis com esse momento. Eu até vou trazer um exemplo aqui para vocês, vou pular aqui um pouco o roteiro, e assim, em 2019 a PwC ela realizou a primeira auditoria dela utilizando drones, ou seja, a gente não precisou ir fazer lá a conferência do estoque, né? Eles já estão começando a utilizar. A técnica é a mesma, é inspeção física. Só que não é eu que estou tendo que ir lá. Alguém vai operacionalizar um drone. Então lá eles usaram uma usina de carvão, que tem um material muito tóxico, muito lá no Reino Unido. E o método tradicional levava mais ou menos 4 horas para fazer a conferência de estoque, né? Eles fizeram com o drone em meia hora, com 99% de precisão. E sem levar o risco à saúde e à segurança do auditor. Não precisou interromper as operações normais, como quando o auditor chega, para tudo, vamos conferir o estoque, né? E a outra questão, né? Eles conseguiram fazer tudo isso com o entendimento das partes interessadas. Então, ficou todo mundo satisfeito. Então, é para isso que a gente está evoluindo, é para aí que a gente vai, entendeu? Então, entrando agora na questão das técnicas... Posso só fazer uma perguntinha aqui? Só uma perguntinha do professor Ailton Pinheiro, é o professor da UFPA, de Gestão Pública. Ele também é contador. Como podemos avançar na auditoria contábil que salve vidas? Exemplo, depreciação, entre aspas, em uma barragem de mineração
antes de matar pessoas. É possível? Uma auditoria que É pense possível, nas é vidas? possível. Assim, eu não vou entrar na questão técnica disso, porque tecnicamente os relatórios de auditoria eles foram todos feitos e, salvo engano, um relatório lá que o auditor teve um desvio ético, provavelmente que vai ser apurado. Estou falando aqui de Brumadinho, tá? Vários relatórios de auditoria já tinham indicado que aquilo ia acontecer, né? Mas o que acontece? A gente precisa trabalhar muito, professor, a questão da conscientização. Às vezes, 4 anos de auditoria não paga um mês que você trabalhe conversando com a administração da empresa, com o gestor, trabalhando. É como eu falei, a gente precisa falar a linguagem do negócio. Quando a gente fala de gestão de riscos, de auditoria, de governança corporativa, de compliance, em primeiro lugar, conscientização. Depois a caneta, que não tem jeito, né? Então, se o gestor ele não consegue, a gente não consegue fazer essa conexão, mas isso depende muito da gente também. Por isso que eu falo, precisamos trabalhar as competências comportamentais. Por quê? Você tem que ser um auditor persuasivo, você tem que entrar na cabeça do cliente no bom sentido e trazer a informação útil para ele, dizer, olha, se você não observar essa questão com mais seriedade, a gente pode perder centenas de vidas. Isso aqui é um risco de imagem. Eu vou até calcular para você que se acontecer um desastre desse, você pode perder financeiramente em torno de 20 milhões, mas isso daqui é incalculável. O ativo intangível de uma perda dessa, de um desastre desse, ele é imensurável. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. Incluir, Eu né? espero que eu tenha respondido, Não, professor. respondeu sim, e incluir a questão ambiental e social. Eu acho que, como você falou, né, hoje a contabilidade ela está numa nova era. Então a gente não pode mais ter aquela visão muito tradicional, só financeira. A gente precisa olhar também a questão do meio ambiente, a questão social. Então, qual é o impacto social que uma empresa tem no conjunto daquela sociedade? Aí a gente vê a introdução da DVA. Então, a gente já tem instrumentos que estão começando a pensar um pouquinho nesse valor, né? E sair, talvez, um pouco dessa visão muito financeira e entrar também, não é esquecer, mas é entrar também na questão ambiental, social. Isso é muito importante. Mas vamos continuar, professor, para dar tempo. Perfeito. As Assim, técnicas. só para a gente fechar essa parte aí. Uhum. Eu já vi alguém falar, eu não lembro quem é, pode dar os créditos, mas eu não lembro mesmo. Mas que o profissional do futuro ele vai se destacar não pela inteligência, mas pela consciência. Então, é muito importante a gente levar isso para a nossa cabeça e entender. Por isso que eu sempre falo, né? Seria até o tema do Congresso esse ano de Contabilidade, né? Ser ético, ser humano e ser digital. Então, esse é um lema que serve para qualquer um de nós. Então, assim, pessoal, em relação às técnicas, depende muito do tipo de evidência que você está buscando, né? Por exemplo, se você quer uma evidência física, né? Normalmente você faz uma inspeção física, uma conferência de estoque, né? Como eu falei, a questão do drone, uma observação direta, você vai até o local. Então, normalmente exige uma técnica nessa linha de raciocínio. Quando é testemunhal, a gente trabalha com entrevista, com pesquisa, às vezes com grupo focal, que são aquelas reuniões que a gente coloca todo mundo na sala para debater algum assunto. A questão documental, a gente lida com um levantamento, às vezes, da legislação, do regulamento que envolve o processo, o uso de bases de dados. E, em termos de evidência, a gente tem a evidência analítica, que é aquela construída pelo auditor usando diferentes tipos de técnicas, né? Eu vou descer agora, não sei se eu vou conseguir falar sobre todas as técnicas, mas a gente vai fazer um overview, tá? Quando a gente vai Ok. planejar uma auditoria, é interessante que a gente faça um levantamento e um diagnóstico sobre o objeto de auditoria que a gente vai fazer, tá? Por convenção, existem três tipos de auditoria, né? A InfoSci, que é uma referência, o GAO, todo mundo fala o quê? As boas práticas internacionais de auditoria. Existe a auditoria financeira, auditoria de conformidade e auditoria operacional, né? A financeira normalmente é que o contador mais se prende em relação às demonstrações contábeis e financeiras, a fidedignidade das informações, dos saldos, das contas, a forma de contabilização de acordo com os regulamentos. Mas a gente tem também a auditoria de conformidade, né, estritamente para verificar
a regulamentação pertinente se ela está sendo cumprida, e a operacional, que ela é uma auditoria de desempenho, se é eficaz, se é efetivo, se é eficiente, se é econômico, se é sustentável. Então, nessa linha de raciocínio, a gente, nessa fase de planejamento, a gente pode utilizar diversas técnicas. Eu vou falar algumas sobre o diagnóstico do processo, que a gente vai fazer a auditoria. A gente faz uma análise RECI, uma análise RAP, é um tipo de técnica, que é aquela que a gente identifica as pessoas, o responsável, né, quem executa a atividade, as pessoas que têm que ser consultadas, as pessoas que têm que ser informadas. Então, para a gente entender bem o contexto, é interessante saber quem são os responsáveis ali. Outra técnica muito utilizada é a questão do mapa de processo, tá? Nessa etapa inicial dos trabalhos, que é o momento em que você descreve, se a empresa não tem um manual descrevendo tudo, é o momento que a gente precisa verificar, ou desenhando, né, que é muito comum usar um Visage da vida, usar qualquer tipo de software para mapear aquele processo, né, ou mesmo escrevendo. Mapear processo não é só desenhar, você pode também descrever todo o processo, tá? Outra técnica muito famosa é o walkthrough, né, que a gente às vezes já pega o processo mapeado e a gente acompanha o processo do início ao fim para verificar se ele está seguindo aquilo ali, certo? A gente pega, por exemplo, o processo é a fabricação de um determinado produto aqui numa empresa. Lá está dizendo todos os passos. Então, você pega o produto e você vai seguindo lá. A gente chama de walkthrough, essa técnica. Tá? Outra técnica muito utilizada é a análise de stakeholders. Tá? Todas essas técnicas que eu estou fazendo um overview aqui são técnicas de diagnóstico, tá, pessoal? Técnicas que fazem de levantamentos iniciais. Análise de stakeholders, análise das partes interessadas da informação contábil, ou do processo, ou relacionada especificamente àquela questão que vai ser trabalhada. Outra técnica também, todas são técnicas da ferramentas da qualidade, né? A análise SWOT também, né? Essas técnicas que eu falei, todas elas dão um bom entendimento de um processo em uma organização ou de um processo de um empresário, né? É claro que você não aplica todas, você analisa o objeto de auditoria e você escolhe qual a melhor, qual a mais compatível com o seu tempo de auditoria também, tem tudo isso, tá? Ainda nessa etapa de planejamento, você pode fazer uma indagação oral, uma entrevista, né, com as pessoas para entender, porque o que está no papel é muito bonito, o que está no PowerPoint funciona, que é uma maravilha. Mas você conversar com as pessoas e dar informações que não está escrito em lugar nenhum, então também é muito importante. Além disso, a gente pode solicitar informações por escrito, indagação escrita, fazer pesquisa, fazer um exame documental de todo o material que já foi fornecido para você. E a gente parte para um outro cenário. Então, já fiz todo esse diagnóstico. Muitas vezes a gente precisa fazer o quê? Uma amostragem para a gente poder aplicar alguns testes. A amostragem é uma técnica muito conhecida na auditoria, né? Você escolhe uma amostra de um universo específico. Só tem um detalhe para falar para vocês. Para mim, já está caducando a amostragem, tá? A gente está entrando na fase do Analytics, em que a gente já está tendo que olhar tudo. Então, se já está informatizado, muitas vezes a gente já tem ferramentas para fazer uma análise de todo o conjunto relacionado à auditoria. Às vezes, todas as informações já estão de uma forma que você pode fazer uma análise geral. E aí, não cabe mais você fazer só a amostra, porque você já tem ferramentas para fazer do todo e vai lhe dar uma segurança muito grande em relação a isso. Então, sobre a análise de dados, pessoal, todas essas técnicas que eu estou falando para vocês, elas, de alguma forma, elas vão acabar sendo digitalizadas. Então, um exame documental, ou seja, não tem mais documento papel, então você vai ter que examinar os documentos lógicos, mas continua sendo um exame documental. Então, as técnicas todas, em sua maioria, elas vão continuar existindo. Simplesmente o que vai mudar é a forma como a gente vai aplicá-las, provavelmente quase que 100% de certeza que a gente vai entrar no mundo digital. Quando a gente fala de técnica, a gente começa a entrar já na etapa em que a gente vai executar o trabalho de auditoria. Eu já fiz o diagnóstico, eu já estou encharcado de conhecimento, eu já fiz as análises iniciais dos documentos, das demonstrações financeiras, contábeis, os relatórios gerenciais, já fiz tudo que era necessário. É interessante fazer uma análise dos dados, né? E é esse Analytics que é algo que chegou assim para ficar, né? A questão da mineração de dados, a questão da análise de dados, ela veio para ficar. E o profissional do futuro, ele precisa trabalhar com isso.
Porque o que a gente falou no início? Que os dados são o novo petróleo do nosso contexto atual. Então, algumas técnicas que existem, tem a questão da modelagem preditiva. Eu não vou entrar muito nos detalhes de cada técnica, porque a gente não vai ter esse tempo. A gente pode fazer uma modelagem preditiva, né? Aquela do se, então, ou seja, se isso, então aquilo. A gente pode segmentar os dados e fazer análise segmentando esses dados. Tem a questão da inteligência artificial. Muitas empresas já estão utilizando os robôs, que não são robôs físicos, são robôs lógicos, né? Então, tem chatbot também. Toda essa robotização aí, ela tem o quê? Trabalhado em cima do que é repetitivo. O auditor continua precisando exercitar o pensamento crítico e a sua visão sistêmica em relação ao caso. O robô ele faz toda a análise das exceções e te entrega olha, todas essas exceções aqui. E agora? Você vai continuar tendo que fazer a análise e entregar valor através dessa análise, né? Além disso, tem a questão da detecção de desvios, né? É um tipo de analytics. Tem diversas formas de fazer análise de dados. Desde aquela forma mais simples, em que você pega a base de dados e compara essa base de dados com outra base de dados para fazer alguns testes. Por exemplo, você trabalha numa instituição financeira que não pode fazer empréstimo para menores de 18 anos. Está escrito lá no regulamento. Você pega a base de dados de empréstimo, pega a base cadastral e compara. Todos os empréstimos que foram feitos para pessoas com menos de 18 anos são as exceções. E aí você vai trabalhar com um relatório com essas exceções. Então, é um tipo bem simples de análise de dados. Tá? Legal. A outra técnica, ainda nessa linha de raciocínio, é a mineração de dados, que a gente chama de data mining. A mineração ela já não tem toda a estruturação do Analytics. No Analytics, a gente formula indicadores, a gente coloca todos os parâmetros, a gente programa os testes de uma maneira bem estruturada para poder a gente... É como se fosse uma colheita. Você planta e você vai só colhendo as exceções, né? Dependendo da técnica que você utiliza. Legal. Você faz mineração você faz mineração de texto. E o que é isso? Só um exemplo. Vou dando um exemplo que fica mais fácil de entender. Como seria a mineração de dados? Eu posso hoje entrar lá no Instagram, né, ou lá no Facebook e procurar todo mundo que falou a palavra safado, então corrupto. E aí eu pego tudo aquilo, né, através de um software, e pego todo mundo que falou essa palavra e faço depois uma análise melhor. Então, a mineração é como se fosse uma garimpagem, realmente. Então, eu poderia, por exemplo, fazer a mineração no e-mail do gerente de uma organização. Para que toda vez que tivesse propina escrito no e-mail, toda vez que tivesse presente, eu poderia... Entendeu? Eu poderia aplicar aqui a técnica, usar um software e trazer todos os e-mails que tivessem essas palavras. Então, é para aí que a gente está indo, pessoal. E não se preocupem com ferramenta. Não é o problema não são as ferramentas. O problema está aqui, ó. É o mindset. É a nossa mentalidade que vai fazer com que a gente tenha a criatividade de utilizar o que a tecnologia está trazendo para nós. Entendeu? E qual é a grande questão aí? Que a gente não pode pensar o futuro residindo no passado. A gente precisa ter criatividade para usar todas essas técnicas e aplicar. Porque o que eu vejo muito hoje no ambiente de auditoria, qual é a ferramenta que tu... Falhou. Tá. Conseguindo ouvir? Eu não escutei o final. Então, tá. Eu vou... Só que tem duas perguntinhas. Uma é pra gente, que é com relação a tá escutando? Tá escutando, Wendel? Tá escutando? Voltou. Tá me ouvindo? Agora sim. Só para uma perguntinha do Anísio e falar para a Joyce que no final da live a gente vai disponibilizar no portal e eu vou colocar o link da lista de presença, tá bom?
Então, só no final da live que vocês vão poder assinar a lista de presença. Eu vou botar o linkzinho para vocês. E o Anísio, o Anderson, perguntou como a avaliação para auditoria contínua, por onde começar? Só para a gente encerrar, tá? A auditoria contínua, ela é um tipo de auditoria que usa analytics, que usa o que a gente chama de analytics. O que é? Você vai ter que ver as regras de negócio, onde você quer aplicar a auditoria contínua, definir os indicadores, entendeu? E aplicar. Wendel, mas que ferramenta eu uso? Você pode fazer auditoria contínua usando as ferramentas que a própria empresa tem, né? Tem gente que usa o ACL para fazer alguma coisa. Nem sempre a auditoria contínua ela é em tempo real. Tem empresas que fazem, elas extraem a base, para não mexer na base da empresa, elas tiram uma cópia e vão fazendo o seu trabalho. Todo dia de manhã tira uma cópia e vai aplicando os indicadores, entendeu? Aplicando os indicadores e vai colhendo as exceções. Então, basicamente, você precisa ter um acesso à base de dados geral da empresa, mas antes disso, você precisa ter estudado as regras de negócio, definir os indicadores, para poder implementar esses indicadores para a gente jogar as exceções em relação a essas regras de negócio, entendeu? Nas instituições financeiras é muito comum você ter as regras de negócio, olha, só pode fazer essa operação financeira quem é microempreendedor. Essa operação financeira é só para mulher, essa é só para jovem. Então, tudo isso gera indicadores e você pega a base de empréstimo geral, roda esses indicadores e todo mundo que estiver fora dos seus indicadores gera um relatório de exceção que você vai trabalhar. A auditoria contínua, ela tem uma relação muito estreita com o que a gente chama de monitoramento contínuo. Enquanto a auditoria é uma boa prática, a auditoria ir elaborando esses indicadores e ir passando para a gestão monitorar, entendeu? Como uma ferramenta de gestão. A própria gestão analisa os relatórios, vê as exceções e já vai ajustando, já vai arrumando e o auditor depois vai lá só trabalhar nisso. Beleza? Certo. Certo. Então vamos falar. Pode falar. 5 minutos. Posso falar? Posso continuar? 5 Então, minutos. Na execução da auditoria, a gente trabalha com inspeção física, como o caso do drone, com observação do ambiente, conferência de cálculos, conciliação, a gente faz análise por correlação, comparando diferentes fontes, por comparação, comparando o que você está avaliando com indicadores, né, com indicadores que existem fora da empresa, dentro da empresa. A gente faz análise de tendência, análise de regressão, a gente faz benchmark para saber se a gente está aderente a boas práticas do mercado. A gente faz testes no ambiente de TI, como simulação em paralelo, testes integrados. A gente faz a boa e velha circularização, né? Que é a confirmação de informações em fontes externas, a confirmação de um saldo bancário, a confirmação da situação de um processo com advogado, a confirmação com fornecedor. E são infinitas as técnicas. Mas eu vou falar aqui de algumas técnicas sobre solução de problemas, só para a gente fechar essa parte, tá, pessoal? A gente trabalha o quê? O auditor tradicional, ele pega o problema e reporta, né? O auditor do futuro, ele vai ter que ser um gestor de problemas, um agente de transformação focado em problema. Mas não só em dizer o problema é esse, ele vai ter que trabalhar melhor as causas desses problemas e entregar para as partes interessadas. Que técnicas a gente pode usar? Todo mundo conhece 5 porquês, o Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, ou o diagrama de causa e efeito. O brainstorm também é muito interessante para a gente identificar a causa raiz de um problema. Está entrando muito forte aí o Design Thinking, para quem ainda não conhece, é uma abordagem de pensamento criativo, tá? É uma ferramenta que é possível gerar e organizar ideias sobre um determinado problema. É muito utilizado para solucionar problemas também, né? E ela tem 5 etapas, mais ou menos. Tem a questão da imersão, ideação, prototipação e o desenvolvimento daquela ideia. Então, em uma sala, em 2 horas, em 4 horas, você consegue resolver um problema com uma equipe boa, com uma equipe multidisciplinar, com pessoas que atuam no processo do início ao fim. Além disso, a gente pode gamificar. A gamificação também é interessante para a solução de problemas. O diagrama de Pareto, como a gente precisa priorizar as coisas, priorizar os problemas. O problema tem um monte, né?
Então, o Pareto ele é muito interessante, que é o famoso 80-20. Uhum. 80% dos problemas são atrelados a 20% das causas. Então, se você atacar esse de 20%, provavelmente o desempenho da empresa vai melhorar, o desempenho do processo vai melhorar, os controles vão melhorar. Por fim, em relação a essa questão das técnicas, eu sou apaixonado por uma técnica de solução de problemas do mundo ágil chamado Cynefin, que em português se escreve Cynefin. Então, ela divide os problemas, né, em 4 partes, né? A parte ordenada, que é o simples, aquilo que todo mundo sabe a solução, o complicado, que depende de um nível de especialidade para analisar aquilo, né? Requer a análise de um especialista, o complexo, que já é aqui do outro lado, né? O complexo ele já exige uma solução desconhecida, ninguém sabe, você precisa testar, experimentar, e o caótico, que é mais ou menos o que aconteceu aí com a pandemia. Ninguém sabia o que fazer quando surgiu isso. Então, mas o interessante é que esse caótico ele acaba entrando em equilíbrio depois, ele vira uma coisa conhecida e vai para o simples e para o complicado. Então, para mim, eu sou um apaixonado por essa metodologia de solução de problemas e era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou vendo a Bárbara tensa, eu acho que deu para atender aí. Com certeza. Não, é muito bom. E eu já vou lhe convidar para o próximo semestre em Controladoria Avançada, para falar dessas técnicas maravilhosas. Já está feito convite, tá? Desde já. Conte comigo, conte conosco. Com certeza, você já está anotado aqui. Vai ser na oficina profissionalizante para os alunos já ficarem com vontade de participar no próximo semestre. Eu quero agradecer muito, Wendel. Eu acho assim, você passou de uma maneira super simples, legal, muito conhecimento e isso é muito bacana. É difícil, mas você está assim de parabéns. Muito obrigada. Eu agradeço em nome da UNAMA Ananindeua. Volto a agradecer toda a equipe do DOL, a professora Ivana, nossa diretora de unidade, que possibilitou esse momento. E eu vou deixar os últimos instantes para você concluir e falar um pouquinho também do Somos Auditores. Você já falou um pouquinho no meio e conclui falando para os nossos alunos. Olha, não esqueçam de... Onde vocês vão encontrar essa marca, não sei se dá para ver, @SomosAuditores. Só mais um No pouquinho. YouTube, no link. Vou levantar um pouquinho. Isso. Olha, essa logozinha, esse @SomosAuditores, vocês vão encontrar. A gente está centralizado no Instagram, então sigam lá. No YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. A gente tem grupos com profissionais de vários lugares do mundo, que a gente troca experiência, conversa. Tudo isso que a gente está conversando, a gente debate lá dentro. Então, tem gente da França, de Moçambique, Angola, Cabo Verde, dos Estados Unidos, Canadá. A gente conecta muita gente boa mesmo. Então, eu me sinto honrado de participar dessa comunidade. Eu sou um apaixonado por conhecimento, tenho um carinho muito grande. É o meu propósito trabalhar com isso. E a auditoria alinhou essas duas coisas, a auditoria e os temas afins. Agradeço a minha parceira lá de Somos, a Gêmea também. Vocês vão conhecer lá, o Instagram é fantástico, o design, tudo bacana. E a gente tem trabalhado com muito carinho, sabe? É muita informação com esse formato que a gente trouxe aqui na live. Simples, didática, mas muito provocativo. A gente é muito provocativo, porque a gente não vai deixar os robôs tomarem a nossa profissão. A gente vai continuar existindo, é claro que em um outro nível, porque o mundo que existia antes da pandemia, ele praticamente não existe mais. Então a gente vive o novo normal, virou um jargão isso, mas é verdade, tá? E esse novo normal não é só teletrabalho, não é só home office, não é só live. A gente vai precisar transformar isso aqui, pessoal. Então, Somos Auditores, ele tem todas essas mídias, ele tem um podcast específico, que é o Audicast, que a gente também faz algumas reflexões. Então, é um projeto assim que eu fico triste de ter alguém aqui em Belém, na região aqui, que não conhece. Então, mas é culpa nossa. Então, eu preciso trabalhar isso também juntamente com a Gêmea, porque a nossa missão, o nosso propósito é conectar pessoas e disseminar conhecimento sobre auditoria, sobre governança, gestão de risco, compliance, todo esse mundo que se funda aí. Eu agradeço vocês, um prazer te conhecer, Bárbara, agradeço a UNAMA EAD.